Encharcada, com 2 recém-nascidos tremendo contra o peito, ela mal conseguia manter os olhos abertos. A chuva apagava seus passos, o mundo ignorava seus gritos, até que um barulho entre as árvores fez tudo parar. Mas nem ela sabia o que aquele encontro significaria. A estrada de chão se dissolvia em lama sob a fúria da tempestade. Larissa caminhava sem rumo, os passos afundando na terra encharcada, os braços protegendo 2 pequenos corpos que tremiam contra seu peito. Os gêmeos tinham apenas 3 dias de vida e seus choros frágeis se perdiam no rugido dos trovões. Cada passo era uma agonia, cada respiração, um esforço hercúleo contra o desespero que ameaçava consumi-la por completo. O tecido que envolvia os bebês estava encharcado, pesado como chumbo, e ela sentia suas forças se esvaindo a cada metro percorrido. Não havia para onde ir. Não havia ninguém esperando por ela. Fernando a havia deixado ali, na beira da estrada, com uma frieza que ainda ecoava em seus ouvidos como uma sentença de morte. Fernando havia sido claro. 2 bocas a mais para alimentar era um fardo que ele não estava disposto a carregar. Não havia espaço para fraqueza em sua vida, dizia ele, e filhos gêmeos representavam o dobro da responsabilidade que ele jamais quisera assumir. Larissa ainda ouvia o som do motor do carro se afastando, levando consigo não apenas o homem com quem havia se casado, mas também qualquer vestígio de segurança que ela pudesse ter conhecido. Ele não olhou para trás, não hesitou, simplesmente acelerou, deixando para trás uma mulher exausta, 2 recém-nascidos indefesos e uma promessa quebrada que jazia na lama junto com seus sonhos despedaçados. A chuva lavava suas lágrimas antes mesmo que elas pudessem cair, como se o próprio céu quisesse apagar qualquer evidência de sua dor. Larissa tropeçou em uma raiz exposta e quase caiu. Segurou os bebês com mais força, ignorando a dor que atravessava suas costas. Precisava encontrar abrigo. Os gêmeos não sobreviveriam à noite ao relento, e ela sabia que suas próprias forças estavam no limite. O frio penetrava seus ossos, transformando cada movimento em uma tortura silenciosa. Seus lábios estavam roxos, seus dedos dormentes. A febre que havia começado durante o parto ainda a consumia, deixando-a trêmula e desorientada. Por um momento, considerou simplesmente parar, deitar-se ali mesmo, sob a chuva, e deixar que o destino decidisse. Seria mais fácil, menos doloroso. Mas então, um dos gêmeos soluçou contra seu peito, um som tão pequeno e frágil que partiu algo dentro dela. Não, ela não podia desistir. Não quando 2 vidas dependiam inteiramente dela. Foi então que ouviu o som, distante mas inconfundível, metal contra madeira, ritmado e firme, cortando através do barulho da tempestade, machado contra tronco. Alguém estava trabalhando ali em meio àquela noite infernal. Larissa virou-se na direção do som, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la. Tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco, engolido pelo vento. Avançou na direção do ruído, tropeçando em pedras e raízes, os galhos arranhando seu rosto. A floresta parecia infinita, um labirinto de sombras e água, mas o som continuava, cada golpe uma promessa de que não estava completamente sozinha naquele inferno. De repente, a figura emergiu entre as árvores. Um homem alto, de ombros largos, torso nu apesar do frio cortante. A pele bronzeada estava marcada por cicatrizes antigas, testemunhos de anos de trabalho brutal. Músculos definidos se moviam sob a chuva, enquanto ele erguia o machado e o abaixava com precisão cirúrgica contra o tronco à sua frente. A luz fraca de um lampião pendurado em um galho próximo lançava sombras dançantes sobre seu corpo, fazendo-o parecer mais selvagem do que humano. Os cabelos escuros caíam sobre os olhos, gotas de chuva escorrendo pelo queixo forte, coberto por uma barba rala. Ele parecia não sentir o frio, não perceber a tempestade. Sua concentração era absoluta, cada movimento executado com uma disciplina que beirava o ritual. Larissa deu mais um passo e suas pernas cederam.
Ela caiu de joelhos na lama, os braços ainda protegendo os bebês, um grito mudo preso na garganta. O impacto fez um dos gêmeos chorar mais alto, e foi esse som que finalmente capturou a atenção do lenhador. Ele parou no meio do movimento, o machado suspenso no ar, e virou a cabeça bruscamente na direção dela. Por um instante que pareceu se estender por uma eternidade, eles apenas se olharam. Os olhos dele eram escuros, quase negros na penumbra, mas havia algo neles que contrastava violentamente com a brutalidade de sua aparência. Algo suave, algo humano. O machado caiu no chão com um baque surdo. Em 3 passos largos, ele estava ao lado dela. Larissa sentiu mãos fortes a segurarem pelos ombros, impedindo-a de desabar completamente. O toque era firme, mas cuidadoso, como se ele soubesse exatamente quanta força aplicar sem machucá-la. Ele não disse nada, não perguntou seu nome, não questionou o que ela fazia ali. Simplesmente tirou o casaco pesado de couro que estava pendurado em um galho próximo e envolveu-a com ele. Depois estendeu os braços para pegar um dos gêmeos. Larissa hesitou por um segundo, mas a exaustão venceu qualquer instinto protetor. Entregou um dos bebês àquelas mãos enormes e calejadas e observou com surpresa quando ele segurou a criança com uma delicadeza que parecia impossível para alguém daquele tamanho. Lucas. Esse era o nome do lenhador, embora Larissa só viesse a descobrir isso horas depois. Naquele momento, ele era apenas uma presença sólida em meio ao caos, um farol de força quando tudo ao seu redor desmoronava. Ele a ajudou a levantar, sustentando seu peso com um braço enquanto segurava o bebê com o outro, e a guiou através da floresta. O abrigo ficava a apenas 100 metros dali, mas para Larissa pareceu uma jornada interminável. Suas pernas se recusavam a funcionar corretamente, e a cada passo ela dependia mais do apoio dele. Lucas não demonstrava esforço. Carregava-a como se ela não pesasse nada, seus passos firmes e seguros, mesmo na escuridão e na lama. O abrigo era uma construção simples, feita de madeira grossa e coberta com um telhado de telhas antigas. Uma chaminé no canto expelia fumaça branca, prometendo calor. Lucas abriu a porta com um empurrão do ombro e entrou, levando Larissa direto para perto da lareira. O interior era espartano, mas organizado. Uma cama estreita no canto, uma mesa rústica com 2 cadeiras, prateleiras repletas de ferramentas e alguns poucos utensílios de cozinha. Peles de animais cobriam o chão de terra batida, e o fogo crepitante na lareira lançava uma luz dourada sobre tudo. Era o lugar mais acolhedor que Larissa já havia visto. Lucas depositou o bebê que carregava sobre a cama, forrando-a primeiro com um cobertor limpo. Depois voltou para pegar o outro gêmeo dos braços de Larissa. Ela estava tremendo tão violentamente que mal conseguia segurar a criança. Ele a despiu do casaco encharcado, depois trouxe uma manta grossa e envolveu-a nos ombros. Seus movimentos eram econômicos, práticos, como se cuidar de pessoas à beira da morte fosse algo que fazia regularmente. Não era. Lucas vivia sozinho há mais de 5 anos, desde que havia deixado a cidade grande e seus demônios para trás. A floresta era seu único companheiro, o trabalho sua única terapia. Mas algo naquela mulher e naqueles bebês despertou nele um instinto que acreditava ter morrido há muito tempo. Ele preparou chá quente de ervas que cultivava nos fundos do abrigo, forçando Larissa a beber, mesmo quando ela protestou fracamente. O líquido queimou sua garganta, mas trouxe consigo uma onda de calor que se espalhou pelo corpo. Lucas então se ocupou dos bebês, trocando as roupas molhadas por tecidos secos que improvisou de suas próprias camisas. Seus dedos grandes e calejados trabalhavam com uma precisão surpreendente, desatando nós e envolvendo os pequenos corpos com uma perícia que deixou Larissa atônita. Onde ele havia aprendido aquilo? Como alguém que vivia isolado no meio da floresta sabia cuidar de recém-nascidos com tanta naturalidade? A verdade era mais simples e mais dolorosa do que Larissa poderia imaginar.
Lucas tinha uma irmã mais nova, Clara, que havia morrido no parto 3 anos antes. Ele havia estado presente nas últimas semanas de gravidez dela, ajudando quando o marido estava trabalhando, aprendendo a trocar fraldas e preparar mamadeiras. A criança também não havia sobrevivido. Desde então, Lucas carregava uma culpa surda, uma sensação de que poderia ter feito mais, sido mais útil. Cuidar daqueles gêmeos era, de certa forma, uma segunda chance que o universo lhe oferecia. Uma oportunidade de redenção que ele não havia buscado, mas que agarrou com ambas as mãos. A primeira noite foi longa e difícil. Um dos gêmeos, o menino que Larissa chamava de Gabriel, desenvolveu febre alta por volta da meia-noite. Seu corpinho minúsculo queimava como brasas, e seus choros eram cada vez mais fracos. Larissa entrou em pânico, as mãos tremendo, enquanto tentava refrescá-lo com panos úmidos. Lucas permaneceu calmo. Preparou uma infusão de camomila e folhas de hortelã, administrando gotas minúsculas na boca do bebê com uma paciência infinita. Passou a noite inteira acordado, monitorando a temperatura da criança, trocando os panos, mantendo a lareira acesa. Larissa observava tudo através de uma névoa de exaustão e febre própria, maravilhada com a dedicação daquele homem que não lhes devia nada. Quando o amanhecer finalmente chegou, Gabriel estava melhor. A febre havia cedido e ele mamava no peito de Larissa com apetite renovado. Lucas havia se afastado para dar-lhes privacidade, mas Larissa podia vê-lo através da janela, cortando lenha no quintal, como se não tivesse passado a noite inteira em claro. Sua força parecia inesgotável, sobre-humana. Cada golpe do machado era preciso, dividindo os troncos ao meio com uma eficiência brutal. O sol nascente iluminava seu torso suado, fazendo as cicatrizes em sua pele brilharem como medalhas de guerra. Larissa se pegou olhando por mais tempo do que seria apropriado, sentindo algo estranho se mexer em seu peito. Gratidão, certamente, mas havia algo mais, algo que ela não estava pronta para nomear. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Lucas saía ao amanhecer para trabalhar na floresta, derrubando árvores marcadas e preparando a madeira para venda na cidade. Larissa cuidava dos gêmeos, ainda se recuperando do parto traumático e do abandono. À noite, Lucas voltava carregando caça fresca ou peixes que pescava no rio próximo. Ele cozinhava para os 3, pratos simples, mas nutritivos, e depois se ocupava com pequenos reparos no abrigo ou na fabricação de um berço adequado para os bebês. Conversava um pouco. Lucas não era homem de muitas palavras, e Larissa ainda carregava a vergonha e a dor do que havia acontecido. Mas o silêncio entre eles era confortável, preenchido pelo crepitar da lenha e pelos sons suaves dos bebês dormindo. Foi na 5ª noite que Larissa finalmente contou sua história. Lucas estava consertando uma cadeira quebrada e ela estava amamentando a menina, Marina, quando as palavras simplesmente começaram a fluir. Contou sobre Fernando, sobre o casamento que havia sido uma mentira desde o início, como ele havia se mostrado encantador durante o namoro, prometendo amor eterno e segurança, mas mudando completamente após o casamento. As críticas constantes, os gritos, as ameaças veladas. Como ele havia reagido quando ela descobriu estar grávida, acusando-a de tentar prendê-lo, de arruinar seus planos. E então, quando os gêmeos nasceram, a fúria absoluta em seu rosto. O ultimato, ou eles ou ele. E quando Larissa não conseguiu escolher, ele escolheu por ela. Lucas ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, o silêncio se estendeu por longos minutos. Então ele falou, sua voz grave quebrando a quietude. Você não tem culpa. Homem que abandona filho não é homem, é covarde. Foram poucas palavras, mas carregavam um peso de convicção que fez os olhos de Larissa arderem. Ninguém havia validado sua dor daquela forma.
Todos em sua família haviam tomado o lado de Fernando, dizendo que ela deveria ter sido mais compreensiva, mais flexível, que uma esposa de verdade encontraria uma forma de fazer dar certo. Ouvir aquilo de Lucas, um estranho que lhe devia nada, foi como um bálsamo sobre uma ferida aberta. A 10ª noite trouxe uma reviravolta inesperada. Lucas havia ido à cidade para vender madeira e comprar suprimentos, e voltou com uma expressão grave. "Encontrei um conhecido seu", disse ele, depositando os pacotes sobre a mesa. "Padre Antônio, disse que anda procurando por você." O coração de Larissa gelou. Padre Antônio era o líder da igreja onde ela e Fernando haviam se casado. Um homem severo que pregava obediência conjugal acima de tudo. Se ele a encontrasse, tentaria convencê-la a voltar para o marido. Pior, poderia tentar tirar os bebês dela, alegando que uma mulher sozinha não tinha condições de criá-los adequadamente. Lucas viu o pânico no rosto dela, e sua expressão se endureceu. "Não vou deixar ninguém te tirar daqui contra sua vontade", disse ele, e havia uma promessa absoluta naquelas palavras. "Mas precisamos resolver isso direito, com papel, com lei. Se ele te abandonou, tem que ter consequência." Larissa não entendia. Como iam provar algo assim? Não havia testemunhas, não havia documentos. Era a palavra dela contra a de Fernando, e todos sabiam que a palavra de um homem casado valia mais que a de uma esposa histérica. Mas Lucas tinha um plano. Nos dias seguintes ele começou a investigar. Descobriu que Fernando havia usado o carro da empresa onde trabalhava na noite em que abandonou Larissa. Havia um registro de quilometragem que não batia com nenhuma viagem profissional. Mais que isso, Lucas encontrou um posto de gasolina na estrada onde Fernando havia abastecido, e o frentista se lembrava dele perfeitamente. "Estava nervoso, suando frio. Perguntei se estava tudo bem e ele mandou eu cuidar da minha vida", relatou o rapaz, um jovem chamado Tiago, que conhecia Lucas de longa data. "Depois vi ele indo na direção da floresta. Achei estranho porque não tem nada naquela direção, só árvores." Com essas informações, Lucas procurou um advogado na cidade, o doutor Henrique, um homem respeitado, que havia se aposentado recentemente, mas ainda aceitava casos especiais. Quando ouviu a história de Larissa, Dr. Henrique ficou indignado. "Isso é abandono de incapaz", declarou ele, ajustando os óculos sobre o nariz. "Crime grave. Se conseguirmos provar, ele não apenas perderá qualquer direito sobre as crianças, como poderá responder criminalmente." O problema era que precisavam de mais provas. O testemunho do frentista era um começo, mas não suficiente. Precisavam de algo mais concreto, mais inegável. A resposta veio de onde menos esperavam. A irmã de Fernando, Paula, apareceu no abrigo uma semana depois. Era uma mulher de meia idade, rosto cansado, mas olhos gentis. "Eu sei o que meu irmão fez", disse ela, sua voz tremendo. "E é imperdoável. Trouxe isto." Ela estendeu um envelope amarelado. Dentro havia cartas, dezenas delas, que Fernando havia escrito para uma amante durante os 2 anos de casamento com Larissa. Nas cartas, ele falava abertamente sobre seu desejo de se livrar da esposa, sobre como uma gravidez seria um desastre, sobre seus planos de simplesmente desaparecer se ela engravidasse. "Ele esqueceu essas cartas na casa da minha mãe", explicou Paula, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Quando ela morreu mês passado, encontrei tudo. Não consegui ficar calada." Com as cartas, o testemunho do frentista e os registros de quilometragem, Dr. Henrique montou um caso sólido. Mas havia outro problema. Fernando havia espalhado uma versão diferente da história na cidade. Dizia que Larissa havia fugido com os bebês, que ela estava mentalmente instável e representava perigo para as crianças. Algumas pessoas acreditavam nele, especialmente aqueles que o conheciam há mais tempo e viam nele um homem trabalhador e confiável. A palavra dela precisava ser validada publicamente, de uma forma que não deixasse espaço para dúvidas.
A solução veio através de uma antiga tradição do vilarejo, uma audiência comunitária, onde casos controversos eram apresentados perante os cidadãos mais respeitados da região. Não tinha valor legal oficial, mas seu peso moral era imenso. Quem fosse julgado culpado pela comunidade enfrentava ostracismo social, perda de negócios e reputação destruída. Dr. Henrique conseguiu convocar a audiência marcada para o último sábado do mês na praça principal. Fernando teria que comparecer e defender-se, ou seria considerado culpado por ausência. Os dias que antecederam a audiência foram tensos. Larissa mal dormia, ensaiando mentalmente o que diria, como explicaria tudo sem desmoronar. Os gêmeos sentiam sua ansiedade e ficavam mais chorões, mais difíceis de acalmar. Lucas, percebendo seu estado, assumiu ainda mais responsabilidades. Acordava com os bebês durante a noite, dava as mamadeiras preparadas com leite que ele mesmo ordenha de uma cabra que havia comprado, cantava canções de ninar com sua voz grave e desafinada, que de alguma forma acalmava as crianças melhor que qualquer melodia afinada. Foi durante uma dessas noites, enquanto Lucas embalava Gabriel de volta ao sono, que Larissa percebeu que havia se apaixonado por ele. Não foi uma revelação dramática ou romântica. Foi simples e inevitável, como perceber que está respirando. Amava a forma como ele segurava os bebês, como se fossem feitos de cristal, mas também como se soubesse que eram mais fortes do que pareciam. Amava como ele falava pouco, mas cada palavra carregava verdade absoluta. Amava as cicatrizes em suas mãos, testemunhas de uma vida de trabalho honesto. Amava até seu silêncio, a forma como ele podia estar no mesmo cômodo que ela por horas, sem sentir necessidade de preencher o espaço com conversa vazia. Mas Larissa sabia que não podia agir baseada nesses sentimentos. Não ainda. Primeiro precisava resolver a situação com Fernando, recuperar sua dignidade, provar para si mesma e para o mundo que era capaz de ficar de pé sozinha. Não queria que Lucas se tornasse mais um homem que a salvava, mais alguém de quem dependia para sobreviver. Queria, quando finalmente admitisse seus sentimentos, fazê-lo como uma igual, como alguém que escolhia estar com ele não por necessidade, mas por desejo genuíno. O dia da audiência amanheceu com céu limpo e sol forte. Metade do vilarejo compareceu, curiosos para ver o desenrolar daquele drama que tinha alimentado conversas nos bares e mercados por semanas. Larissa vestiu sua melhor roupa, um vestido simples, mas limpo que Paula havia lhe dado. Lucas ficou ao seu lado, imponente em uma camisa de botão escura que fazia seus ombros parecerem ainda mais largos. Os gêmeos ficaram com Paula, que se ofereceu para cuidar deles durante o procedimento. Eles vão trazer má sorte se presenciar isso, disse a mulher, tentando parecer supersticiosa, quando na verdade apenas queria poupar os bebês do que estava por vir. A audiência foi presidida por 3 anciãos respeitados. Seu Joaquim, dono da maior fazenda da região, Dona Esther, antiga professora que havia educado gerações inteiras, e o juiz de paz aposentado, Dr. Osvaldo. Fernando estava presente, sentado do outro lado da praça, vestido com terno e gravata, o cabelo penteado para trás. Tinha uma expressão de confiança que fez o estômago de Larissa revirar. Como ele podia parecer tão seguro de si depois do que havia feito? Como conseguia sentar ali, cercado de pessoas que acreditavam em sua versão da história, sem demonstrar um pingo de remorso? Dr. Henrique abriu a sessão apresentando os fatos: o casamento, a gravidez, o abandono. Depois chamou a primeira testemunha, Tiago, o frentista. O rapaz contou sobre a noite da tempestade, sobre Fernando abastecendo o carro nervoso e suando frio, sobre vê-lo seguir na direção da floresta. O advogado de Fernando, um homem jovem e arrogante, chamado Dr. Fábio, tentou desacreditar o testemunho. Como pode ter certeza de que era meu cliente? Era noite, estava chovendo, você atende dezenas de pessoas todo dia. Mas Tiago permaneceu firme. Reconheci o carro,
Um Santana azul com adesivo da empresa onde ele trabalha. Não tem outro igual na região. A segunda testemunha foi Paula. Ela apresentou as cartas, lendo trechos em voz alta que fizeram vários espectadores murmurarem indignados. Fernando tentou argumentar que as cartas eram antigas, escritas em um momento de confusão, que não provavam nada. Meu irmão sempre foi bom com palavras, retrucou Paula, sua voz cortante. Mas palavras sem ação não valem nada. Essas cartas mostram suas verdadeiras intenções. E suas ações na noite da tempestade confirmam cada palavra que escreveu. Então chegou a vez de Larissa. Ela caminhou até o centro da praça, sentindo centenas de olhos sobre si. Seu coração batia tão forte que achava que todos podiam ouvi-lo. Mas quando começou a falar, sua voz saiu firme. Contou tudo. Os anos de casamento difícil, as ameaças quando descobriu estar grávida, a reação violenta quando os gêmeos nasceram. Descreveu a noite da tempestade em detalhes que fizeram várias mulheres na audiência cobrirem a boca com as mãos, horrorizadas. Falou sobre caminhar na chuva com os bebês, sobre o desespero e o frio, sobre estar pronta para desistir quando ouviu o som do machado de Lucas. Foi quando Fernando finalmente perdeu a compostura. "Ela está mentindo!" gritou ele, levantando-se. "Está distorcendo tudo. Eu não a abandonei, ela que fugiu. Estava irracional, falando coisas sem sentido, ameaçando ferir as crianças. Tive que deixá-la para buscar ajuda, mas quando voltei ela havia sumido." Alguns espectadores pareceram considerar suas palavras, mas então Lucas se levantou. O lenhador caminhou até o centro da praça com passos medidos. Sua presença era tão imponente que o burburinho da multidão cessou imediatamente. Todos queriam ouvir o que aquele homem, conhecido por sua honestidade brutal e reclusão voluntária, tinha a dizer. "Encontrei Larissa caída na lama", começou Lucas, sua voz grave ecoando pela praça. "Ela estava com febre, desidratada, os bebês encharcados e com frio. Se ela estava irracional, era porque estava à beira da morte. E nenhum homem que realmente amasse sua família deixaria esposa e filhos naquele estado para buscar ajuda. Existe telefone, existe hospital na cidade. Não existe desculpa." Dr. Fábio tentou atacar a credibilidade de Lucas. "O senhor é um homem que vive isolado, sem família, sem vínculos. Manteve uma mulher casada em sua casa por semanas. Não teria motivos para, digamos, inventar uma versão que o beneficiasse?" A insinuação era clara. Lucas estaria interessado em Larissa e, por isso, mentindo para afastar Fernando. A acusação era tão absurda que Dona Esther riu alto. "Lucas Mendonça é muitas coisas", disse a anciã, sua voz firme apesar da idade avançada. "Mas mentiroso não é uma delas. Conheço esse menino desde que nasceu. Já o vi recusar dinheiro quando achou que não havia trabalhado o suficiente para merecê-lo. Sua palavra vale mais que contrato assinado." O golpe final veio de uma fonte inesperada. Mariana, uma mulher que trabalhava no mesmo escritório que Fernando, pediu permissão para falar. Revelou que Fernando havia pedido demissão 2 semanas antes do parto de Larissa, mas havia escondido isso dela. Mais que isso, havia sacado todas as economias do casal na semana seguinte ao nascimento dos gêmeos. "Ele estava planejando ir embora há meses", disse Mariana, sua voz tremendo de raiva. "Já tinha até comprado passagem para São Paulo, ia simplesmente desaparecer." A evidência era esmagadora. Fernando tentou protestar, mas suas palavras soavam vazias diante dos fatos apresentados. Seu Joaquim chamou os outros anciãos para uma deliberação rápida. Quando voltaram, a sentença foi unânime e brutal. Fernando seria considerado culpado de abandono de família pela comunidade. Ele perderia qualquer direito moral sobre os filhos. Além disso, os anciãos recomendariam ao juiz oficial que abrisse processo criminal contra ele. Por fim, qualquer negócio ou pessoa que mantivesse relações com Fernando, a partir daquele momento, seria visto com desconfiança pela comunidade.
Era uma sentença de exílio social. Fernando estava arruinado. Ele sabia disso. Tentou apelar, tentou argumentar, mas as portas já estavam fechadas. Dr. Henrique aproveitou o momento para apresentar documentos de renúncia total do pátrio poder, previamente preparados. Assine agora e talvez consiga reconstruir sua vida em outro lugar, disse o advogado friamente. Recuse e garanto que o processo criminal será ainda mais rigoroso. Fernando tremeu. Sua arrogância havia evaporado completamente, substituída por um pânico cru. Pegou a caneta com mão trêmula e assinou. Foi o gesto mais honesto de sua vida inteira. Depois que tudo terminou, depois que a multidão se dispersou e Fernando partiu na direção oposta ao vilarejo, Lucas e Larissa ficaram na praça vazia. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Os gêmeos haviam sido trazidos de volta por Paula, que abraçou Larissa longamente antes de partir, sussurrando um pedido de desculpas por todo o sofrimento causado por sua família. Você não tem culpa pelos erros dele, respondeu Larissa. E as duas mulheres choraram juntas, uma catarse necessária após semanas de tensão. Agora, sozinhos na praça, Larissa finalmente reuniu coragem para olhar Lucas nos olhos. Obrigada, disse ela simplesmente, por tudo. Por nos salvar, por nos abrigar, por ficar do nosso lado quando ninguém mais estava. Lucas balançou a cabeça, parecendo desconfortável com a gratidão. Não fiz nada demais. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Mas Larissa sabia que isso não era verdade. Muitas pessoas decentes passariam direto, convenceriam a si mesmas de que não era problema delas, de que se envolver apenas traria complicações. Posso fazer uma pergunta? Disse Larissa depois de um momento. Lucas assentiu. Por quê? Por que você se importou? Você não me conhecia, não devia nada para mim. Por que arriscou sua paz para nos ajudar? Lucas ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não responderia. Mas então ele falou, sua voz baixa e carregada de uma dor antiga. Tive uma irmã, Clara. Ela morreu no parto há 3 anos. O bebê também. Eu estava lá, vi tudo acontecer e não pude fazer nada. Ele pausou, engolindo com dificuldade. Quando te vi naquela noite com os bebês, pensei na Clara. Pensei que talvez, salvando vocês, eu pudesse de alguma forma compensar por não ter conseguido salvá-la. Larissa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Estendeu a mão e tocou o braço de Lucas. Um toque leve, mas cheio de significado. Você não podia ter salvado sua irmã. Não foi sua culpa. Mas salvou a mim e aos meus filhos, e isso significa tudo. Lucas olhou para ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu vulnerabilidade real em seus olhos. Não a força bruta que ele sempre projetava, mas algo mais profundo, mais humano. Um homem que carregava cicatrizes que não podiam ser vistas, feridas que nenhum tempo sozinho na floresta conseguira curar completamente. Eles voltaram para o abrigo em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. Carregado de possibilidades não ditas, de sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar. Os gêmeos dormiram tranquilos naquela noite, como se sentissem que a tempestade finalmente havia passado. Larissa ficou acordada por horas, observando Lucas através da penumbra enquanto ele dormia em sua esteira no chão, tendo insistido que ela e os bebês ficassem com a única cama. Seu peito subia e descia com respirações profundas e regulares. Um homem em paz, pelo menos em aparência. Ela se perguntou o que ele sonhava, se seus pesadelos eram tão vívidos quanto os dela costumavam ser. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Lucas começou a construir uma extensão no abrigo, um quarto adicional. Bebês vão crescer, explicou ele quando Larissa perguntou. Vão precisar de espaço próprio. Ela não mencionou que isso implicava que ele esperava que ficassem, que aquilo não era apenas um refúgio temporário. Não precisava, ambos sabiam. Larissa, por sua vez, começou a plantar um pequeno jardim na frente do abrigo.
Flores silvestres que coletava em suas caminhadas pela floresta quando Lucas ficava cuidando dos gêmeos. Eram gestos pequenos, mas cada um deles era uma raiz se aprofundando, transformando aquele abrigo temporário em algo mais permanente, mais real. A comunidade, surpreendentemente, aceitou bem a situação. Dona Esther visitava regularmente, trazendo roupas que seus netos haviam usado e que agora serviam perfeitamente nos gêmeos. Seu Joaquim enviava leite fresco toda semana, recusando-se a aceitar pagamento. É o mínimo que podemos fazer, disse ele a Lucas, depois de tudo que vocês passaram. Paula se tornou uma presença constante, uma tia devotada que ajudava Larissa com os bebês e lentamente reconstruía a ponte familiar que Fernando havia destruído. Minha mãe teria adorado conhecer essas crianças, dizia ela com frequência, embalando Gabriel ou Marina. Teria dado um jeito de consertar tudo isso antes que chegasse àquele ponto. Mas nem tudo eram flores. Havia momentos de tensão, especialmente quando Larissa acordava no meio da noite com pesadelos sobre aquela noite na tempestade. Sonhava que estava de volta na estrada, mas desta vez não havia Lucas para salvá-la. Apenas chuva eterna e escuridão. Acordava ofegante, suando frio, e sempre encontrava Lucas já acordado, alimentando a lareira ou simplesmente olhando para o fogo. Ele nunca perguntava se ela estava bem. Apenas preparava chá e sentava-se ao lado dela em silêncio solidário, até que a respiração dela se acalmasse e o tremor parasse. Havia também a tensão não dita entre eles, o toque acidental de mãos ao passar um prato, o momento em que os olhares se cruzavam e nenhum dos dois desviava imediatamente, a forma como Lucas a observava quando achava que ela não estava olhando, com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. A forma como ela se pegava prestando atenção em cada detalhe dele, como ele amarrava as botas, como esticava os músculos das costas depois de um dia de trabalho, como sua voz ficava ainda mais grave quando estava cansado. Era desejo, sim, mas era mais que isso. Era conexão, reconhecimento, a sensação de ter encontrado alguém que havia verdadeiramente, sem filtros ou pretensões. 3 meses após a audiência, Dr. Henrique trouxe notícias. Fernando havia se mudado para São Paulo e estava enfrentando o processo criminal. Mais importante, os documentos de guarda exclusiva para Larissa haviam sido aprovados. Ela era, legalmente, mãe solteira, com direitos plenos sobre os filhos. A notícia deveria tê-la aliviado completamente, mas trouxe consigo uma nova ansiedade. Agora, ela era livre, verdadeiramente livre. Livre para tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas. E a escolha que precisava fazer era ficar ou partir. Tecnicamente, não havia razão para continuar no abrigo de Lucas. Paula havia oferecido um quarto em sua casa na cidade. Dona Esther conhecia uma viúva que alugava uma pequena casa por preço acessível. Dr. Henrique até mencionou que conhecia alguém procurando uma secretária, trabalho que Larissa poderia fazer levando os bebês. As opções existiam. A independência estava ao alcance. Mas cada vez que pensava em partir, em deixar aquele abrigo e o homem que o habitava, algo dentro dela se rebelava violentamente. Foi durante uma caminhada pela floresta, os gêmeos dormindo em carregadores improvisados que Lucas havia feito, que ela finalmente confrontou seus sentimentos. Lucas apontava diferentes árvores, explicando suas propriedades, quais eram boas para lenha, quais tinham madeira valiosa, quais abrigavam pássaros raros. Sua voz tinha uma paixão quando falava da floresta que ela raramente ouvia. Esse era o mundo dele, onde fazia sentido, onde pertencia. E vendo-o ali, cercado pelas árvores que conhecia como velhos amigos, Larissa percebeu que não queria partir. Não porque precisava dele para sobreviver, mas porque queria estar onde ele estava. Queria conhecer seu mundo, fazer parte dele, construir algo novo juntos. Lucas, disse ela de repente, interrompendo uma explicação sobre carvalhos.
Ele parou e olhou para ela, uma interrogação silenciosa no rosto. Larissa respirou fundo, reunindo coragem. Eu tenho opções agora. Posso me mudar para a cidade, começar uma nova vida. Várias pessoas ofereceram ajuda. Ela viu algo passar pelos olhos dele, algo que poderia ser tristeza ou resignação. É bom, disse ele, sua voz cuidadosamente neutra. Você merece essa liberdade, merece escolher seu próprio caminho. Mas eu não quero partir, continuou Larissa rapidamente, antes que a coragem a abandonasse. Quero ficar aqui, com você. Se você quiser, claro, não por obrigação ou gratidão, mas porque... Ela pausou, procurando as palavras certas. Porque quando estou perto de você, me sinto segura de um jeito que nunca senti antes. Não segura como alguém protegido, mas segura como alguém que pode ser quem realmente é, sem medo de julgamento. Você nunca tentou me mudar, me controlar, me fazer sentir pequena. E eu acho que me apaixonei por isso, por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas ficou parado, como se tivesse sido transformado em uma das árvores que tanto amava. Larissa sentiu pânico subindo por sua garganta. Havia dito demais, rápido demais. Ele não sentia o mesmo, obviamente. Por que sentiria? Ela era uma complicação que havia invadido sua vida ordenada, uma responsabilidade que ele nunca havia pedido. Estava prestes a se retratar, a dizer que esquecesse tudo, quando ele finalmente se moveu. Lucas caminhou até ela em 3 passos longos e a puxou para um abraço. Não foi um movimento suave ou romântico. Foi desajeitado, urgente, como se ele não conseguisse mais se conter. Seus braços a envolveram com uma força que teria sido esmagadora se não fosse tão obviamente cuidadosa. Pensei que nunca diria, murmurou ele contra seu cabelo, sua voz rouca de emoção. Toda noite me forço a lembrar que você precisa de espaço, de tempo, que não posso pressionar. Mas ver você aqui, com as crianças, transformando meu abrigo em lar, é a coisa mais difícil que já fiz. Manter distância. Larissa se afastou apenas o suficiente para olhar para ele. Havia lágrimas em seus olhos, algo que ela nunca imaginou ver. Então não mantenha, disse ela simplesmente. E então... Finalmente, ele a beijou. Foi um beijo carregado de meses de tensão não resolvida, de noites de vigília compartilhadas, de toques acidentais e olhares prolongados. Foi possessivo, mas respeitoso, apaixonado, mas controlado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e Marina havia acordado e estava reclamando pela atenção. Eles riram, o momento quebrado, mas não perdido, apenas adiado. As semanas seguintes foram de adaptação. Não foi um conto de fadas, onde tudo se encaixava perfeitamente. Havia discussões sobre como criar os bebês, sobre quanto tempo Lucas passava trabalhando, sobre a necessidade de Larissa ter suas próprias atividades além da maternidade. Mas eram discussões honestas, sem gritos ou portas batendo. Lucas aprendeu a verbalizar seus sentimentos em vez de apenas demonstrá-los através de ações. Larissa aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que estava sendo fraca. Ambos aprenderam que amor não é ausência de conflito, mas a disposição de resolver conflitos juntos. Lucas terminou a extensão do abrigo e começou a construir uma casa de verdade. Seria maior, mais adequada para uma família crescente. Tinha 4 quartos, uma cozinha espaçosa e janelas grandes que deixariam entrar muita luz. Larissa ajudava no que podia, segurando ferramentas, medindo madeira, enquanto os gêmeos brincavam em um cercadinho que Lucas havia construído. Paula visitava frequentemente, trazendo notícias da cidade e ajudando com a decoração. Vocês vão fazer dessa floresta um lar de verdade, dizia ela, maravilhada com o progresso. 6 meses após a audiência, a casa ficou pronta. Era rústica, mas bonita, feita inteiramente de madeira clara que Lucas havia selecionado pessoalmente. O telhado era sólido, as paredes grossas o suficiente para proteger do frio do inverno.
Tinha até uma varanda onde Larissa poderia sentar e tomar café pela manhã, observando o nascer do sol através das árvores. No dia da mudança, metade do vilarejo apareceu para ajudar, trazendo móveis doados, utensílios, decorações. Foi uma celebração improvável, uma comunidade inteira validando aquela união não convencional. Foi naquela noite, depois que todos partiram e os gêmeos finalmente dormiram em seus novos berços, que Lucas fez a pergunta que vinha ensaiando por semanas. Eles estavam na varanda, observando as estrelas, quando ele se ajoelhou. Não tinha anel. Tinha apenas suas mãos calejadas e seu coração honesto. Larissa, disse ele, sua voz firme apesar do nervosismo óbvio. Não sou bom com palavras bonitas. Não sei fazer promessas poéticas, mas posso prometer que vou te proteger, te respeitar, te amar da única forma que sei, com verdade e dedicação. Quer se casar comigo? Larissa não hesitou. Sim, disse ela, puxando-o de volta para ficar de pé. 1000 vezes sim. Não havia anel para colocar, mas Lucas tirou do bolso uma corrente simples com um pequeno pingente de madeira. Ele mesmo havia esculpido, trabalhando nele nas noites quando achava que ela estava dormindo. Era uma árvore minúscula, tão detalhada que podia-se ver cada galho, cada folha. Você é minha raiz, disse ele enquanto colocava a corrente em seu pescoço. A coisa que me mantém firme, que me dá propósito. Sem você, sou só uma árvore morta esperando para cair. O casamento foi simples, realizado na igreja do vilarejo com Padre Antônio oficiando. O mesmo padre que Larissa tanto temera inicialmente acabou sendo um dos maiores defensores da união. Deus coloca as pessoas certas em nossos caminhos nos momentos certos, disse ele durante a cerimônia. E às vezes a maior bênção vem disfarçada de tempestade. Gabriel e Marina, agora com 1 ano, foram os pajens, tropeçando adoravelmente pelo corredor, enquanto a congregação ria carinhosamente. Paula chorou durante todo o ritual, lágrimas de alegria, por ver algo bom emergir da tragédia causada por seu irmão. A vida que se seguiu não foi perfeita, mas foi real. Lucas continuou trabalhando como lenhador, mas agora com mais propósito. A madeira que cortava construía não apenas casas alheias, mas o futuro de sua própria família. Larissa começou a fazer bolos para vender na cidade, uma habilidade que havia aprendido com sua avó e que agora se tornava fonte de renda própria. Os gêmeos cresceram fortes e saudáveis, correndo pela floresta como pequenos animais selvagens, aprendendo os nomes das árvores antes de aprenderem a ler, entendendo que a natureza não era algo a ser temido, mas respeitado. 2 anos após o casamento, Larissa descobriu estar grávida novamente. Desta vez, não havia medo, apenas alegria pura. Lucas estava extasiado, mas também preocupado. As memórias de sua irmã ainda o assombravam, e ele insistiu que Larissa fizesse acompanhamento médico rigoroso. Dr. Henrique, que havia se tornado amigo próximo, recomendou uma parteira experiente da cidade, Dona Carmen, que fez visitas regulares para garantir que tudo corria bem. A gravidez foi tranquila, e quando Sofia nasceu, em uma manhã de primavera, com pássaros cantando lá fora e sol entrando pelas janelas, Lucas chorou pela primeira vez desde que era criança. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de cura. Sua irmã não estava mais sofrendo, e ele havia ajudado a trazer nova vida ao mundo de forma segura. Os anos passaram em uma sucessão de estações. Gabriel mostrou talento para a carpintaria, sempre ao lado do pai, aprendendo o ofício com seriedade surpreendente para alguém tão jovem. Marina era mais artística, desenhando a floresta com detalhes impressionantes, capturando em papel a beleza que via ao redor. Sofia era curiosa e destemida, sempre explorando lugares novos, fazendo perguntas que deixavam até Lucas sem palavras. A casa na floresta se encheu de risadas, de discussões barulhentas na hora das refeições,
de música quando Larissa cantava enquanto cozinhava e Lucas dedilhava um violão velho que havia encontrado no mercado. Fernando nunca voltou. Ocasionalmente chegavam notícias através de Paula. Ele havia se casado novamente. Tinha um emprego estável em São Paulo. Aparentemente havia se tornado uma pessoa diferente. Às vezes eu me pergunto se ele pensa nas crianças, disse Paula uma vez. Larissa considerou a questão cuidadosamente. Talvez pense, disse ela finalmente, mas eles têm um pai, um homem que escolheu estar presente, que escolheu amá-los, mesmo sem obrigação de sangue. Fernando deu a eles vida, mas Lucas deu a eles um lar. E isso é infinitamente mais importante. Quando os gêmeos completaram 10 anos, Larissa os levou até a estrada onde tudo havia começado. Era uma tradição anual que ela mantinha, embora nunca tivesse explicado completamente o motivo. Daquela vez, porém, Gabriel perguntou: "Por que vimos aqui todo ano, mãe?" Larissa olhou para aquele pedaço de estrada, agora apenas uma lembrança distante de dor, e sorriu. "Porque foi aqui que nossa verdadeira família começou", disse ela. "Foi aqui que aprendi que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Marina, sempre a mais perceptiva, entendeu imediatamente. "Foi aqui que você encontrou o papai", disse ela, não como pergunta, mas como afirmação. Larissa assentiu. "Foi aqui que ele nos salvou. E depois continuou nos salvando todo dia de maneiras pequenas e grandes." Gabriel franziu a testa, processando. "Então o papai não é nosso pai de verdade?" A pergunta era inevitável, mas doía mesmo assim. Larissa se ajoelhou para ficar na altura dos filhos. "Lucas é seu pai em todas as formas que importam. Ele escolheu vocês. E escolha, amor consciente, é mais poderoso que qualquer laço de sangue." Naquela noite, de volta à casa, Lucas estava na varanda esperando. Sabia onde eles tinham ido. Compreendia a importância daquele ritual anual. Quando as crianças correram para abraçá-lo, chamando-o de papai, com a mesma adoração de sempre, ele olhou para Larissa sobre as cabeças deles e ela viu gratidão pura em seus olhos. Gratidão não apenas por ela, mas pelo destino que os havia reunido de forma tão improvável. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles ficaram na varanda como faziam frequentemente, observando as estrelas em silêncio confortável. "Você já se arrepende?" perguntou Larissa de repente, quebrando o silêncio. "De nos ter acolhido naquela noite, de ter mudado completamente sua vida." Lucas ficou quieto por tanto tempo que ela achou que ele não responderia. Mas então ele falou, sua voz carregada de emoção contida. "Antes de você chegar, eu estava apenas existindo. Trabalhava, comia, dormia, repetia. A floresta era meu refúgio, mas também minha prisão. Eu me convenci de que solidão era paz, que não precisava de ninguém." Ele pausou, pegando a mão dela. "Você me mostrou que estava errado. Que viver de verdade significa se conectar, se importar, amar. Então não, nunca me arrependi nem por um segundo." Os anos continuaram sua marcha inexorável. A casa precisou de reformas à medida que as crianças cresciam. Lucas construiu um ateliê para Marina, onde ela podia pintar sem preocupação de fazer bagunça. Para Gabriel, montou uma oficina completa com todas as ferramentas que um jovem carpinteiro poderia precisar. Sofia ganhou uma biblioteca, paredes forradas de prateleiras que Lucas construiu pessoalmente, onde ela guardava tesouros que encontrava na floresta e livros que devorava com apetite insaciável. O negócio de bolos de Larissa prosperou tanto que ela precisou contratar ajuda. 2 mulheres da cidade, que como ela anos antes, precisavam de uma segunda chance. Larissa as acolheu com a mesma generosidade que havia recebido, provando que bondade se multiplica quando encontra terreno fértil. A cozinha estava sempre cheia de vida, de farinha voando, de risadas e conversas, de aromas doces que atraíam vizinhos para visitas improvisadas. Quando Gabriel completou 18 anos, anunciou que queria seguir os passos do pai e se tornar lenhador profissional.
Lucas ficou orgulhoso, mas também preocupado. É trabalho duro, filho. Perigoso às vezes. Gabriel apenas sorriu, esse sorriso confiante que era todo dele. Aprendi com o melhor. E além disso, é mais que trabalho, não é? É respeito pela floresta, entender que estamos apenas tomando emprestado, que precisamos devolver de alguma forma. Lucas abraçou o filho com força, percebendo que havia transmitido não apenas habilidades, mas valores. A lição mais importante havia sido absorvida. Marina recebeu bolsa para estudar artes em uma universidade da capital. A decisão de deixá-la ir foi difícil para Larissa, mas ela sabia que prender a filha seria repetir os erros de outros, tentar controlar por medo. Você sempre terá um lar aqui, disse ela enquanto ajudava Marina a fazer as malas. Não importa quão longe vá, quão famosa se torne, essa floresta e essas pessoas sempre estarão esperando por você. Marina chorou, prometeu visitar frequentemente e cumpriu essa promessa religiosamente, voltando a cada feriado com histórias de sua nova vida, mas também com saudade óbvia do lar que havia deixado. Sofia, a mais nova, surpreendeu a todos ao anunciar aos 15 anos que queria ser médica. Quero ajudar pessoas como vocês me ajudaram, explicou ela. Quero que outras famílias tenham as chances que tivemos. Era uma ambição nobre. E Larissa e Lucas fizeram tudo o que podiam para apoiá-la, economizando para a universidade, contratando tutores quando necessário, celebrando cada conquista acadêmica como a vitória que era. Paula envelheceu graciosamente, tornando-se uma presença constante na casa da floresta. Quando ficou doente, aos 65 anos, foi Larissa quem cuidou dela, retribuindo anos de amizade e apoio. Paula morreu em paz, rodeada pela família que havia ajudado a reconstruir. Suas últimas palavras foram de gratidão por ter vivido o suficiente para ver beleza nascer de tanta dor. Seu funeral reuniu todo o vilarejo, um testemunho do impacto que uma pessoa gentil pode ter em uma comunidade inteira. Seu Joaquim passou a direção da fazenda para o filho, mas continuou visitando Lucas regularmente. Os dois homens desenvolveram uma amizade improvável. O fazendeiro rico e o lenhador solitário, unidos por respeito mútuo e valores compartilhados. Frequentemente passavam tardes inteiras jogando xadrez na varanda, movendo peças em silêncio contemplativo, cada jogo uma meditação sobre estratégia e paciência. Quando seu Joaquim morreu dormindo aos 82 anos, Lucas chorou como se tivesse perdido um pai. De certa forma, havia perdido. O velho havia sido mentor e amigo, ensinando-lhe que força e gentileza não eram opostos, mas complementos. Dona Esther viveu até os 93 anos, lúcida e afiada, até o fim. Sua última visita à casa da floresta foi memorável. Sentou-se na varanda, observando Gabriel ensinar seu próprio filho de 3 anos a identificar diferentes tipos de madeira, e sorriu. Vocês construíram algo especial aqui, disse ela a Larissa e Lucas. Não apenas uma família, mas um legado. Uma prova de que amor verdadeiro não é dado, é construído. Dia após dia, escolha após escolha. Ela morreu uma semana depois, dormindo em sua cadeira favorita com um livro no colo, exatamente como teria desejado. Os anos transformaram Lucas e Larissa. O cabelo dele ficou grisalho. As rugas se aprofundaram ao redor dos olhos. Mas ele mantinha a força, ainda cortando árvores aos 60 anos, com uma energia que homens 20 anos mais jovens invejavam. Larissa também envelheceu, mas com uma graça serena. Seu rosto carregava as marcas da vida vivida plenamente, rugas de rir, não de preocupação. Seus cabelos branquearam prematuramente, mas ela não tentou esconder. Cada fio branco é uma história, dizia ela. Por que esconderia histórias tão bonitas? Gabriel se casou aos 25 com uma mulher da cidade chamada Beatriz, enfermeira dedicada que adorou a vida na floresta. Eles deram a Lucas e Larissa 3 netos, crianças barulhentas e alegres que corriam pela mesma floresta onde o pai havia crescido. Marina,
Encontrou amor em São Paulo, um professor de literatura que respeitava sua arte e a encorajava a voar cada vez mais alto. Eles visitavam regularmente, trazendo exposições de arte de Marina que enchiam as paredes da casa de floresta de cor e vida. Sofia, após anos de estudo intenso, tornou-se médica pediatra, trabalhando em uma clínica comunitária onde atendia principalmente famílias de baixa renda. É onde posso fazer mais diferença, explicava ela, e seus pais apenas assentiam com orgulho absoluto. No 50º aniversário de casamento, a família inteira se reuniu na Casa da Floresta. Filhos, netos, amigos de décadas, vizinhos que haviam se tornado família. Foi uma celebração barulhenta e caótica, exatamente do tipo que Lucas havia aprendido a amar. No final da noite, quando todos já haviam partido, Larissa e Lucas voltaram para a velha estrada. Estavam mais lentos agora, os passos medidos, mas ainda de mãos dadas como sempre. 50 anos, disse Larissa, olhando para aquele pedaço de terra que havia mudado tudo. Parece impossível. Lucas apertou sua mão. 50 anos desde que encontrei você naquela tempestade. 50 anos desde que aprendi que solidão não é força, é apenas solidão. Que amar não te faz fraco, te faz completo. Eles ficaram ali em silêncio, observando o sol se pôr sobre a floresta que os havia testemunhado crescerem juntos, envelhecerem juntos, construírem uma vida que nenhum dos dois havia imaginado possível. A floresta continuaria ali muito depois que eles se fossem. Lucas sabia disso. As árvores que ele havia plantado cresceriam altas e fortes. Os netos aprenderiam as mesmas lições que ele havia ensinado aos filhos. A casa que construíra abrigaria mais gerações, mais histórias, mais amor e talvez, em alguma noite de tempestade futura, outra alma perdida encontraria refúgio entre essas árvores. Porque essa era a verdadeira lição. Bondade se multiplica, amor se espalha, e um único gesto de compaixão pode mudar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Quando finalmente voltaram para casa naquela noite, a lua cheia iluminava o caminho. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio cheio de presença, ecos de risadas passadas, promessas de dias futuros. Lucas alimentou a lareira uma última vez, observando as chamas dançarem, como tinham feito em milhares de noites anteriores. Larissa se juntou a ele, descansando a cabeça em seu ombro, e eles ficaram assim até as chamas se reduzirem a brasas brilhantes. Você salvou minha vida, disse Larissa suavemente, quebrando o silêncio. Não era a primeira vez que dizia isso, mas cada repetição carregava um peso novo, uma gratidão renovada. Lucas balançou a cabeça. Nós salvamos um ao outro, corrigiu ele. Você me mostrou que viver valeria a pena novamente. Me deu propósito quando eu havia desistido de procurar um. Se há salvação aqui, foi mútua. E talvez essa fosse a verdade mais profunda de todas, que salvação raramente é unilateral. Que as pessoas que resgatamos nos resgatam de volta, de formas que não podemos prever. Que amor verdadeiro não é sobre heroísmo grandioso, mas sobre presença consistente. Sobre escolher, dia após dia, ficar quando seria mais fácil partir. Sobre construir algo bonito a partir de ruínas, esperança a partir de desespero. A tempestade que tinha trazido Larissa até aquela floresta há 50 anos tinha há muito se dissipado. Mas seu legado permanecia, sólido como as árvores ao redor, profundo como as raízes sob seus pés. Uma família nascida do caos, forjada pela compaixão, sustentada pelo amor mais puro, aquele que escolhe ficar não porque precisa, mas porque quer. E nas noites quando a chuva voltava, batendo forte no telhado que Lucas havia construído com suas próprias mãos, eles se deitavam e ouviam, gratos pela tempestade que os havia reunido, gratos pelo abrigo que haviam construído juntos, gratos por cada dia que o destino lhes concedia lado a lado.